Vamos então para a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero fazer a leitura inicialmente do versículo 1 até o versículo 7, depois nós vamos voltar nesse texto bíblico ao longo da mensagem. A palavra do Senhor diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Até aqui, quem quiser pode deixar a Bíblia aberta aí, que nós vamos estar voltando nesse texto bíblico aí ao longo da mensagem. Amados, eu quero fazer algumas considerações introdutórias rapidinho, antes de nós estarmos passando novamente para o texto bíblico. Primeiro eu quero dizer que o título dessa mensagem eu intitulei como o maior mandamento. Então essa mensagem de hoje tem o título de o maior mandamento. Primeira consideração que eu quero fazer aqui acerca do contexto, não só do capítulo aqui, mas também da carta, dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é que o apóstolo escreve o capítulo 13 logo após escrever sobre os dons espirituais, e complementa que nada tem valor sem o amor. Se você pegar ali o capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre os dons espirituais, escrevendo aos Coríntios originalmente sobre os dons espirituais. Aí tem o capítulo 13 que fala sobre o amor, e no capítulo 14 ele retoma sobre os dons espirituais, e também tanto no 12 quanto no 14 ele vai falar dos dons espirituais e também sobre a unidade da igreja. E também sobre a organização, a ordem do culto, sobre a liturgia do culto. Mas então tem esse capítulo 13 que está inserido, o apóstolo Paulo aqui ele não se descuidou de começar a falar de um assunto sobre dons espirituais, unidade da igreja, e daqui a pouco falar sobre o amor e depois retomar o assunto. É proposital que esse capítulo está aqui, que esse texto está aqui inserido entre essas duas mensagens. Segundo ponto aqui, amados, aparentemente os coríntios estavam mais preocupados com relação aos dons espirituais do que praticarem o amor. Fica evidente aqui que o apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento, mas ele está trazendo uma repreensão de algo que ele estava sabendo, que chegou notícias até ele que estava acontecendo lá na igreja em Corinto, na cidade de Corinto, na Grécia. Então ele está fazendo uma repreensão, porque aparentemente os coríntios eles estavam muito mais preocupados e muito mais envolvidos com a questão dos dons espirituais. E nós vamos ler já no primeiro capítulo aqui, no início da carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom para eles, que eles tinham abundância de dons espirituais, mas isso estava sendo mais importante para os coríntios do que o amor. E eu já quero nessa introdução aqui dizer que o amor, o apóstolo Paulo ele deixa uma coisa bem clara aqui, e isso é um dos principais motivos dele escrever essa parte aqui entre esses dois pontos que ele está tratando dos dons espirituais, escrever sobre o amor, porque o amor ele é superior aos dons. Aleluia! O amor ele é superior aos dons espirituais. O próprio texto que eu li aqui já fala disso. Então Paulo aqui ele já deixa, ele introduz aqui no meio dessa mensagem, desse assunto, desse aspecto que ele está tratando, que o amor ele é mais importante do que os dons espirituais. O amor ele é mais importante que o ministério. O amor ele é mais importante do que qualquer coisa que Deus possa te usar para fazer. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui.
Aleluia. Eu quero fazer a leitura novamente do versículo 1 até o versículo 3 para nós meditarmos mais especificamente neste texto, que diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha, olha só, o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. O que o apóstolo diz aqui? Se não tiver amor, nada serei. Viram que eu já estou? Eu quero fazer uma primeira pausa aqui, que eu estava falando para vocês na introdução, que o amor ele é mais importante que os dons. Inclusive Paulo cita aqui nesse texto: ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom de mistério, todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tamanho de mover montanhas, se não tiver amor, não vale para nada. Isso não vale para nada, isso não vale de nada. E o texto continua: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Primeira consideração aqui, amados. Paulo repete 3 vezes a frase, nesses poucos versículos aqui: se não tiver amor. Está 3 vezes aqui, nesses 3 versículos: se não tiver amor. Isso para exaltar que sem o amor, nada do que venhamos a fazer terá algum valor diante de Deus. Amados, nós podemos até vender os nossos bens materiais aqui e doar aos pobres, e nós podemos até agradar a sociedade, e nós podemos até agradar as pessoas que estão recebendo, e isso até pode ser bom, e podem até nos elogiar, mas se isso não foi feito com amor, aos olhos de Deus não vale de nada. Pessoas que às vezes se envolvem com ação social, com querer ajudar os outros por interesse próprio, por interesse político, para querer se promover, aos olhos de Deus isso não vale nada, não tem valor nenhum. Pessoas que ficam usando os seus dons e os seus talentos, aquilo que, as suas habilidades, para se pronunciarem, para se comunicarem, e achando que estão fazendo bem para as pessoas, mas se elas não fazem aquilo com amor, para Deus não vale de nada. Elas podem enganar pessoas, elas podem juntar para perto delas seguidores, mas para Deus aquilo não vale de nada. A pessoa pode ser até agraciada, ser um cristão convertido e receber dons de Deus, dons de profecia, dons, enfim, como o texto diz aqui, mas se ela não exercer aquilo, se ela não utilizar com amor, não vale de nada para Deus. Aleluia. Segundo ponto aqui, o texto não está nos ensinando que não devemos fazer as coisas citadas como comparativas, mas que sem envolver o amor, elas são vãs. Veja bem, Paulo não está dizendo aqui que não existe profecia. Paulo não está dizendo que doar, não que doe tudo aos pobres, mas que doar aos pobres é errado. Paulo não está dizendo que essas coisas aqui, que ele mesmo fez essa analogia, ter dom de línguas, enfim, profecias, ter conhecimento, ajudar os necessitados, que é errado. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando é que fazer essas coisas sem amor, e fazer essas coisas sem ser motivado pelo amor, não vale de nada, são vãs, são coisas vãs, são coisas da carne, são coisas do homem, são coisas do ser humano, não são coisas que agradam a Deus. Aleluia. Terceira e última consideração sobre esses versículos. A palavra, aqui nós estamos, a palavra utilizada por Paulo no texto, que no Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, na língua grega, o grego koineo, que é o grego antigo. Não existia apenas uma palavra no grego para se referir a amor, existiam algumas palavras no grego. Nós encontramos pelo menos 2 palavras bem conhecidas para quem lê, ou se você for pesquisar
nos manuscritos mais antigos, enfim, os manuscritos que se tem da Bíblia, do Novo Testamento, vão se encontrar pelo menos duas palavras que foram utilizadas para traduzir o que hoje para nós é amor no português, o que está na nossa Bíblia em português. Nem todas as palavras que estão no português amor, lá no original eram uma mesma palavra. Por exemplo, duas palavras então, filoé e ágape. São duas palavras no grego que foram utilizadas, que eram utilizadas tanto para se falar quanto para se escrever, para se referir ao amor. Mas elas têm, se você for estudar o contexto delas dentro das passagens, existem algumas diferenças. O amor filoé é um amor mais fraternal, é um amor mais humano. E o amor ágape, em todas as vezes que é utilizado no Novo Testamento, principalmente, a maioria das vezes, ele é utilizado para falar do amor de Deus. O amor de Deus. O amor que Deus tem pelos homens, quando foi escrito, lá foi escrita a palavra ágape. O amor de Deus. E aqui Paulo ele usa a palavra ágape. Todas as vezes que a palavra aqui está nesse texto é usada a palavra ágape, que é um amor, não é um amor, um mero amor, não é um amor que é ligado a impulsos ou meros sentimentos. Não é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está querendo passar aqui. Eu estou fazendo essa citação do original porque faz diferença. Para nós é tudo amor, mas faz diferença porque é um amor mais pesado. É o amor ágape, é o amor de Deus. Não é um amor que nós temos que exercer por mera convenção, não é um mero sentimento. Não é um amor assim, eu vou fazer, mas aquela coisa mais ou menos. É um amor que vem de dentro. É um amor profundo. É o mesmo amor que Deus usou para nos abençoar através de Cristo na cruz. E é esse amor que Deus espera que nós tenhamos uns com os outros. Aleluia! É esse amor que Deus quer que nos motive a fazer as coisas. Que quer que nós tenhamos no nosso coração e na nossa mente. Aleluia! Esse amor ágape, esse amor sobrenatural, esse amor que só o Espírito Santo de Deus pode colocar nos nossos corações. Esse amor ágape não é um amor que nós temos por essência, não. Esse amor ágape não é um amor que vem da herança da natureza humana. Esse amor é um amor que parte do coração de Deus. Esse amor ágape é um amor que nós recebemos através do Espírito Santo, que nós só podemos exercer na nossa vida através da intervenção poderosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nós temos que clamar a Deus para que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse amor ágape, que esse amor ágape possa ser o amor que nos motiva no nosso dia a dia, nas nossas ações. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero continuar aqui então, amados, versículos 4 até o versículo 7, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. É só o amor de Deus para todas essas coisas. Amados, Paulo então ele passa a citar nesses versículos como deve ser o amor que agrada a Deus, como nós devemos exercer esse amor que agrada a Deus. E ele vai trazer aqui características, e ele vai dizer uma série de coisas uma série de formas que nós devemos exercer esse amor. Ele vai dizer então que nós devemos exercer esse amor com paciência. Então o amor ele tem que ser paciente. Quem tem o amor ágape, quem tem esse amor que vem de Deus, ele tem que exercer a paciência. Esse amor tem que nos levar a ter paciência. Esse amor, ele tem que nos levar a ver certas coisas erradas no mundo, na sociedade, às vezes até mesmo dentro da igreja, coisas que no primeiro momento nos toca, coisas que nos dá aquela vontade de... Mas
o amor de Deus tem que nos levar a ter paciência. Mesmo quando nós estamos vendo algo que é errado, mesmo quando nós estamos vendo algo ao nosso entorno, na sociedade, como eu disse, como um todo, na igreja, que está errado, e nós podemos até ter, às vezes, ter certeza de que está errado, mas nós temos que ter essa paciência que só o amor de Deus faz nós termos. Nós temos que ter paciência para quê? Para nós não nos precipitarmos e tomarmos atitudes não motivadas pelo amor, mas motivadas por outros tipos de sentimentos, como a ira, a raiva. Então o amor, ele é paciente. Olha que coisa linda que Paulo escreve, e que difícil que é. Eu estou falando aqui, mas eu sei que não é fácil, é difícil, mas o amor que Paulo está falando aqui, o amor que a palavra de Deus nos ensina, ele tem que ter paciência, ele tem que estar junto com a paciência. O amor, devemos exercer esse amor com bondade. O amor, esse amor de Deus, esse amor que Deus espera que nós exerçamos, ele tem que ter bondade. Nós temos que ser pessoas bondosas. Nós temos que ajudar o nosso próximo, não porque a palavra de Deus ensina simplesmente, e isso é fundamental também, mas porque está dentro dos nossos corações. Quando nós estendemos a mão para ajudar uma pessoa, independente se ela é cristã, não é cristã, uma pessoa que precisa às vezes de um alimento, uma pessoa às vezes que precisa de uma palavra, uma pessoa às vezes que precisa só te ouvir às vezes, a gente tem que demonstrar, tem que fazer isso com amor. A gente tem que fazer isso com amor. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes tem situações até que a bondade ela é demonstrada por tu ouvir uma pessoa. Eu me lembrei agora numa aula que eu dei, a Simone Cine estava nessa aula, ela disse que nunca mais esqueceu que a gente fez uma atividade que foi a escutativa, e que nessa atividade eu organizei a turma lá no curso de teologia da nossa igreja, lá do curso de Ibadeco, e eu dava 5 minutos, botava em duplas, dividia em duplas. Foi uma dinâmica na aula, foi bem bacana, e a dinâmica era a seguinte: durante 5 minutos você só não podia falar nada, você só tinha que ouvir aquilo que a pessoa falava, e depois invertia, era um ia vez um e do outro. E nossa, assim, para minha felicidade, para minha satisfação, como aquilo impactou os alunos naquela aula, como aquilo foi uma experiência boa comigo, com a própria Simone e outros alunos, colegas, né? Marco, olha que bom, como foi bom, era uma dinâmica, mas como foi bom poder falar e só ser ouvido, não ser interrompido. Como foi bom. No início os alunos falavam, eu lembro, mas e será? Eu acho que talvez se a pessoa não falar, eu consigo falar 30 segundos. Quando chegava o tempo, ó pessoal, acabou? Acabou. Foi bem assim, daí vai fluindo. E que experiência maravilhosa nós tivemos. O amor, ele traz a bondade. E a bondade, às vezes, ela pode ser até ouvir. Como nesse exercício me veio à mente agora, não tinha programado isso na pregação, mas me veio agora na lembrança, na mente isso. O amor pode ser estender a mão para uma pessoa necessitada, que está necessitando. Quantas pessoas são necessitadas nesse momento, né? Mas fazer isso com amor, com bondade. A bondade é isso. E Paulo continua aqui, sem soberba. Fazer, então, tudo que a gente fizer, a gente não tem que fazer para se ensoberbecer. Nós não devemos fazer aquilo que nós fazemos, por exemplo, publicamente. Se você é uma pessoa que tem um envolvimento público, às vezes você tem uma forma de ajudar as pessoas que você tem que divulgar. Por exemplo, eu sou presidente do Banco de Alimentos de Tramandaí. 90% das ações que são feitas eu não divulgo, mas eu tenho por obrigação divulgar certas ações para poder prestar conta para aquelas pessoas que nos doam os alimentos e recursos. Quando eu, por exemplo, não posto nada de quando eu entrego um cesto básico para uma família, eu nunca postei e nunca vou postar. Mas quando eu entrego para as entidades que são cadastradas, são várias, a gente faz a fotinho da entidade até para promover, para que outras pessoas ajudem aquelas entidades também e para que prove o trabalho do banco, se comprove que o Banco de Alimentos está trabalhando. Mas isso tem que ser, amado, sem soberba. Eu não posso fazer isso para me promover. Eu não posso fazer isso para enaltecer o meu nome, para querer ganhar destaque em função disso. Eu tenho que fazer isso sem soberba, eu tenho que fazer isso porque eu sei que isso Deus colocou nas minhas mãos. Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer, para ajudar as pessoas, não tem que ser feito para promoção própria, tem que ser feito para a glória de Deus. Tem que ser feito para que as pessoas vejam Cristo em você.
Eu tenho dificuldade com uma coisa, muitas vezes as pessoas falam, muito obrigado, tu é um cara legal, tu está sempre ajudando. Eu tenho dificuldade de aceitar esse tipo de coisa pessoalmente. Eu sempre digo, graças a Deus, que bom, graças a Deus, estou fazendo só o meu papel, estou fazendo o meu dever. É assim que eu encaro isso. Eu creio que é isso, é sem soberba, amados. Estou falando de mim porque é um exemplo de algo que eu vivo no meu dia a dia há muitos anos, há muitos anos. Então a gente tem que saber lidar com isso. Nós temos que então esse amor, ele não deixar nos ensoberbecer, sem interesse próprio, já falei, já antecipei aqui, né, nessa fala então, sem rancores e mágoas. O amor que nos motiva, o amor de Deus, ele não pode gerar em nós rancor, mágoa. Ele não pode ser aquele amor, eu vou fazer, eu vou participar, mas assim, eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas com pessoas. Em geral, na sociedade, no trabalho, na família, na igreja, nós vamos ter sim. Eu seria louco de não reconhecer isso. Nós vamos ter sim, mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. Nós não podemos deixar isso abalar nossa fé. Nós não podemos deixar isso abalar nossa comunhão com os irmãos e com Deus. Nós temos que saber administrar essas coisas para quê? Para não gerar rancor, para não gerar mágoas. Porque como é que nós vamos amar se nós estamos rancorosos? Como é que nós vamos ter o amor ágape, o amor de Deus em nós e através de nós, se nós estamos rancorosos, se nós estamos magoados, se nós estamos feridos a ponto daquilo nos transformar, a ponto daquilo nos travar, a ponto daquilo não deixar que a gente progrida, que a gente transborde esse amor de Deus para o próximo. Aleluia. E por fim, sem se agradar com as injustiças. Nós não devemos e não podemos nos agradar com as injustiças. E o texto vai dizer que nós temos que nos alegrar com a verdade. Muitas vezes a gente vai ver em certas injustiças, certas ocasiões, que a gente não vai ter como intervir. E se você não tem como intervir, ore a Deus. Se você não tem como pessoalmente intervir, mas isso é uma injustiça. Isso não pode ser assim, é uma injustiça. Mas você tem como fazer algo para mudar? Se tiver como fazer com amor, faça. Se não tiver como fazer com amor, se está acima da sua alçada, coloque nas mãos de Deus. Aleluia. Diga, Senhor, isso é injusto, Senhor, eu não me alegro com isso. Não é para se alegrar com a injustiça, mas também não é para sair dando pontapé e voadora, né? Não é também para sair quebrando os pratos. Não é para ir lá para as redes sociais lá e querer bombardear todo mundo. Coloca nas mãos de Deus. Coloca em Deus, um amor, por amor. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 3 pontos. Primeiro ponto: o amor é um dom. O amor não é um dom, como alguns defendem. O amor é o maior mandamento. Por que eu botei aqui? Porque existem teólogos e teologias que defendem que o amor é um dom. Biblicamente eu discordo, para mim isso é uma heresia. Agora falando mais para a área teológica, tem muitos que defendem que o amor é um dom, mas eu não vejo isso na Bíblia, eu vejo pelo contrário. O amor é o maior mandamento. Olha o título da mensagem, o maior mandamento. Qual é o amor? Por quê? Porque esses teólogos, essas teologias que defendem que o amor é um dom, aonde é que está o erro nisso? Eles justificam que só as pessoas que recebem o dom do amor, que só aqueles que recebem o dom do amor de Deus é que podem ter esse amor, que Deus às vezes não dá o dom do amor para certas pessoas. Isso é uma heresia, isso está errado. E tem igrejas, tem teologias que ensinam isso, teólogos que ensinam isso. Não, o amor ele não é um dom. O amor ele está em todas as vezes que aparece nesse sentido na Bíblia, é no imperativo. É no imperativo, é um mandamento de Deus. Eu quero usar aqui para justificar essa minha afirmação as palavras só de Jesus Cristo. Só de Jesus Cristo. Para deixar bem claro que o amor é um mandamento, e ele não é qualquer mandamento, ele é o mandamento. O amor é o maior mandamento. Certa feita, quando os saduceus e também os fariseus queriam, como sempre estavam querendo armar para pregar Jesus, às vezes pela palavra, um fariseu ele vai questionar Jesus uma dessas vezes. Lá, não precisa abrir tua Bíblia, tá? Eu vou ler rapidinho. Mateus 22, do 36 ao 40, um
o fariseu vai fazer a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele vai perguntar qual é o maior mandamento, não é dom, tá? Da lei. Então Jesus ele vai responder o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia! O que Jesus disse que o amor é? Mandamento. E não é qualquer mandamento. Veja que ele fala em dois mandamentos aqui. Um a gente pode dizer que está na vertical, tá? É o amor do homem para com Deus, é para cima, é na vertical. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o outro mandamento é ame o teu próximo como a ti mesmo, está na horizontal, né? Então amor para Deus e amor uns com os outros. Mas tem uma coisa interessante, ame a Deus e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois são o mesmo mandamento, amor. A lei toda se resume no amor. Aleluia! Veja que ele vai dizer que é o maior mandamento. Então, as próprias palavras de Jesus, o que Deus espera de um verdadeiro cristão? Que ele tenha amor, que ele ame. Esse é o mandamento. Então, o amor, nunca esqueçam disso. Se algum dia vocês vêem algum teólogo, algum pregador, alguém que diga que o amor é um dom, esquece esse negócio aí, tá? O amor é o maior mandamento. O amor é o mandamento de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Segundo ponto: devemos exercer o amor em todo o tempo, em momentos difíceis da humanidade, como o que estamos vivendo. O amor faz a diferença. Aleluia. Irmão Marco, mas nós estamos vivendo uma pandemia, a coisa está difícil em todos os aspectos para todo mundo. E literalmente todo mundo mesmo, o mundo inteiro foi afetado, por isso é pandemia, não é uma epidemia. Em todos os momentos da história da humanidade, amados, o amor, ele sempre fez a diferença. O amor faz a diferença. O que Deus espera dos verdadeiros cristãos num momento como esse de pandemia? Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E como é que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo? Através do amor. Amando a humanidade, sensibilizando com a dor do próximo, não atacando, não julgando, não querendo ir para as redes sociais lá, achar culpados, apontar o dedo, achar quem está certo ou quem está errado, botar a culpa nos governantes, botar a culpa, enfim, em criar teorias da conspiração. Amados, não é isso que Deus espera de nós neste momento. Deus espera que nós sejamos sal da terra e luz do mundo através do amor, praticando o amor, vivendo o amor, falando da palavra de Deus, e não falando com palavras e despregando com atitudes. Muitas vezes não falando às vezes até da palavra de Deus, mas pregando o amor com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O amor faz a diferença em todo o tempo. Terceiro e último ponto: nunca podemos nos esquecer que foi por amor à humanidade caída, que Deus enviou Jesus, que morreu em uma cruz por amor, para nos salvar e nos justificar e nos salvar. Foi simplesmente por amor que Deus enviou Jesus, que estava lá no céu, aleluia, a essa terra, assumiu uma forma humana que ele não precisava, teve fome, teve frio, foi humilhado, foi torturado, foi cuspido, foi esbofeteado, passou pela via sacra, foi torturado, aleluia, se despiu da sua glória, deixou-se, entregou-se voluntariamente para ser pregado numa cruz, para receber uma coroa de espinhos que perfurou o seu crânio, foi chicoteado,
e morreu naquela cruz. Por que Ele morreu naquela cruz? Por amor. Por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a cada um de vocês, por amor a nós. Foi por amor que Cristo morreu na cruz. Nós temos acesso à salvação através da fé, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que se entregou por nós, por amor. Essa é a maior manifestação de amor da humanidade, do mundo, do céu. Deus se fazendo criatura e se entregando para ser morto numa cruz, por amor à humanidade. Quanto é que nós temos que pagar para receber esse amor de Deus? Quanto custa para receber a salvação? Quanto custa para receber a graça de Deus? Nada. Para nós não custa nada. Nós não temos que pagar nada, nós não temos que dar dinheiro, nós não temos que fazer um sacrifício de um animal, nós não temos que derramar o nosso sangue, nós não temos que nos mutilar, cortar um pedaço do corpo, nós não temos que pagar penitência. É de graça, é pela graça. Para nós não custa nada, mas para Deus custou o sacrifício do seu único filho. Para Deus custou a dor de ver Jesus sendo torturado, humilhado, pregado numa cruz. A salvação, ao mesmo tempo que é de graça para nós, que é mediante a fé, ela custou o preço mais alto, um preço que nenhum ser humano pode pagar, um preço que ninguém e nada pode ser feito comparável. Oh, aleluia! Se lá na antiga aliança se sacrificava cordeiros anualmente pelos pecados do povo e também do sacerdote, Cristo uma única vez se fez o Cordeiro Santo. Um único ato de justiça, de santidade, de justiça nos lavou, nos redimiu. Glória a Deus. É de graça, mas custou o sangue do Cordeiro Santo, por amor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Querido e amado Deus, eu preguei a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha a tocar cada coração que ouviu essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem traga reflexão, Senhor. O que eu peço para Ti, Deus, é que as pessoas que estão aqui, que estão ouvindo essa mensagem, reflitam, Senhor, no Teu amor, Senhor. Que o Senhor ministre em cada coração, Senhor, que nós temos que viver esse amor, Senhor. Que nós temos que pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a exercer esse amor ágape, Senhor. Esse amor com que Tu nos amou, esse amor que nós temos que Te amar, Senhor. Esse amor que nós temos que amar o nosso próximo, Senhor. E que Te peço, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas e através das nossas sinceras e verdadeiras manifestações de amor.